estamos juntos mais uma vez nessa caminhada, nesse tempo diferente, não é, que a igreja está vivendo. E eu quero reafirmar o que já tenho dito, não desisto das minhas afirmações. O Senhor estava antes disso e vai estar depois disso. O Senhor colocou para nós como liderança a fé, não as emoções, não as situações. Eu sei que não é fácil, eu sei que há um cansaço de alma quando situações como essa avançam. Mas eu queria hoje abençoar seu coração com algo que me provocou esses dias. À medida que nós avançamos, eu fiz uma pergunta para o meu coração, quero dividir com a sua também. Antes eu quero ler o texto da palavra de Deus, que dá o pano de fundo para esse desafio que eu quero trazer para nós, enquanto esse momento diferente avança, não é? Está em Gênesis 12, no verso 2, o Senhor fala assim: te abençoarei, se tu uma bênção. Te abençoarei, se tu uma bênção. Interessante que o Senhor fala que nós vamos ser abençoados, mas Ele não quer que essa bênção estacione em nós, mas que ela vá de nós para os outros, uma troca. Como o pastor querido disse, que o Senhor partiu o pão no dia da ceia. Quem parte o pão vai dividir com alguém. E eu quero abençoar você, quero pedir que nessa pandemia, eu e você não sejamos só abençoados, mas sejamos bênção. Vamos ver o outro, o desafio do outro. O que está acontecendo? Onde outras necessidades acontecem? A temperatura vai subindo, temperatura espiritual, temperatura emocional, o desgaste se apresenta, não é verdade? Mas eu quero então pensar com você um desafio que um homem trouxe há anos atrás. O nome dele era Martin Luther King. Ele foi assassinado, ele era um afro-americano, defendeu os direitos iguais e ele foi assassinado no dia 4 de abril, às 18 horas, na cidade de Memphis, no Tennessee. Ele era um pastor que defendia pensamentos de igualdade e num dos seus discursos, e isso que eu quero compartilhar com você, perguntaram a ele sobre a igreja. Para onde a igreja iria? Como seria a igreja? E ele faz um comentário que me desafiou, eu espero que desafie você. Luther King disse que a igreja primitiva era um termostato, não é? E que a igreja atual estava virando um termômetro, e que ela deveria voltar a ser um termostato. Eu acho tão interessante que termostato é aquilo que mantém a temperatura. Ele não deixa que ela escape. Ele controla a temperatura, ele avisa da mudança, ele sinaliza a manutenção. Por outro lado, o termômetro só fala quanto está a temperatura. Ele só acompanha a temperatura. Ele somente diz, olha, está mais quente, está mais frio. O termostato não, ele avisa, chegou no limite. É aqui que tem que manter a temperatura. E ele trabalha nessa direção. Quero pedir a Deus que nesse momento tão diferente, eu e você sejamos termostato e não somente termômetro. Nós não vamos ficar só assistindo e dizendo está mudando isso, está mudando aquilo, as pessoas estão sofrendo, outros estão cansados. Nós vamos ser termostatos de Deus. Nós vamos ser aqueles que mantêm a temperatura, aqueles que mantêm o coração aquecido, aqueles que mantêm a fé estável. Não somente sendo abençoados. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado você, sua casa, vai continuar abençoando de uma maneira ou de outra. Deus tem seus caminhos, mas eu quero desafiar também que sejamos bênção para alguém. A mesma proposta que Deus fala em nos abençoar, Ele fala em sermos bênção. Ou seja, Deus quer que a bênção esteja em movimento na nossa vida. Deus tem sido generoso com você, seja generoso com alguém. Nessa pandemia, quantos estarão precisando de um apoio, de um reforço? Deus tem sido abençoador com você, Deus tem te dado pessoas amigas, Deus tem te dado esperança. Passe isso para as pessoas, seja como bom vento que leva. Deus não nos fez para sermos açudes, mas sim canais. Deus quer que a gente transmita, que a gente avance. Quando Deus escolheu Eva para aquele homem, Adão, lá no jardim, por que não escolheu um animal? Porque não tinha
como Adão, transmitir afetos, transmitir esperanças. Né? Um pregador disse que uma coisa é você ver o pôr do sol com a sua namorada, outra coisa é ver esse mesmo pôr do sol com seu cão de estimação. São experiências diferentes. A permuta de alegria, de afetividade do outro para mim, de mim para o outro, são os canais. Então que nesse tempo diferente, sejamos também diferentes. Não sejamos acomodados, não sejamos entregues. Deus tem nos abençoado. Deus vai nos abençoar. Daqui a pouquinho isso tudo vai acabar. A vida retoma o seu ritmo normal. Nós vamos seguir nossos projetos, nossas histórias. A agitação retorna. Mas que sejamos aqueles que aproveitam a oportunidade nesse tempo de sermos diferentes também. Não só um tempo diferente, mas nós também sermos diferentes. Diferentes positivamente. Sermos abençoados e sermos bênçãos. Fica aí o desafio para você, fica aí a proposta, fica aí o tempo de você frutificar, de você deixar o que vem das suas raízes saírem nos seus galhos, nos seus ramos, e aquilo não ficar estocado na sua vida, mas fazer parte da sua vida para outras vidas. Deus te abençoe. Vamos em frente. O melhor está chegando e Deus vai continuar nos abençoando. E vai continuar nos dando a oportunidade de ser bênção. Eu sou o pastor Zezinho, aqui de Belo Horizonte. Deus te abençoe.